E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje eu trago mais um Jornal da Fábrica. Hoje nós vamos falar de fanfic, porque está de acordo com o nosso calendário e quem vai falar sobre esse tema serão as queridas Gabriela e Diana. Infelizmente a nossa querida Michelle não pôde estar neste episódio de hoje, mas não se preocupe que nos próximos ela irá aparecer. E é isso aí, agora fica com a palavra a Gabriela. Obrigada, Felipe. Oi, gente. Esse assunto de hoje ele é tão amplo, tão grande, que foi realmente difícil a gente escolher sobre o que íamos falar hoje. Então a Diana resolveu puxar para um assunto bem importante, que é o do preconceito no mundo da escrita, em especial com autores de fanfics. E ela pediu para que eu falasse um pouco sobre o preconceito entre os autores de fanfic. E eu não quero dar ibope para comportamento ridículo, mas existe muito preconceito, seja em termos de gênero, de fandom, de personagens usados nas histórias. E é uma coisa que nos atrasa tanto porque cada um tem suas habilidades, suas facilidades e sua experiência para repassar para os outros. E isso é muito enriquecedor tanto para quem doa seu conhecimento quanto para quem recebe. E é uma pena que em várias atividades, vários hobbies, vários meios, a gente não vê essa contribuição que pode ser tão valiosa. Então, pelo nosso calendário, eu vou dar os parabéns a todos os fanfiqueiros, em especial as pessoas que tentam ajudar a sua comunidade. E muito obrigada. O trabalho de vocês é muito importante. Gostaria que as pessoas pudessem valorizar o trabalho dos seus semelhantes também, porque isso é uma forma de valorizar o seu próprio trabalho. A gente já tem várias barreiras para ultrapassar. Assim, a Diana vai falar um pouco melhor, mas existe um outro preconceito entre autores de originais, de fanfics, de autores publicados e autores não publicados. E tudo isso é ridículo. Que a gente pode aprender muito, a gente pode crescer muito como pessoa através de coisas tão simples e tão gostosas quanto fanfics. Eu espero que isso entusiasme vocês, caros ouvintes, sejam escritores de fanfic ou não, a darem uma chance, a praticarem um pouco a escrita de fanfic e descobrir o quão prazeroso isso pode ser e quantas outras portas isso abre. Porque, bom, eu tô aqui hoje falando com vocês por conta de fanfics que me apresentaram um mundo enorme de gente e trouxe vários amigos pra minha vida, amigos muito importantes. Bom, isso eu vou deixar com a Diana, ela tem bastante coisa e coisas muito pertinentes a serem ditas. Um beijo pra vocês. E aproveitem esse novembro que tem o Nano para escreverem algumas fanfics para aumentarem o número de palavras escritas durante o desafio. Beijo. Olá pessoal, obrigada Gabriela. Tal como a Gabriela falou, eu vou complementar o comentário dela. Para o episódio de hoje eu inicialmente não sabia muito bem o que dizer porque, enfim, sou autora publicada. Porém o nome fanfic tem a ver com livros e autores publicados. E é neste sentido que o meu discurso tem tudo a ver com o da Gabriela. Muitos livros são originalmente fanfics, ou eram originalmente fanfics. Alguns best-sellers vieram de fanfics. Existe algum preconceito entre autores de fanfic e autores publicados, sendo que não há essa necessidade, não existe essa necessidade de preconceito. A fanfic não pode ser chamada de algo feito por crianças, ou algo que não é publicável, porque até é publicável. Há pessoas que não consideram alguém que escreve fanfics de escritor. Existem obras que foram lançadas, por exemplo, Os Instrumentos Mortais, nem falo da trilogia de 50 de 50 Shades of Grey ou da série After, porque há outro tipo de preconceito quanto aos seus géneros, mas Os Instrumentos Mortais, que teve adaptação para o cinema, era originalmente história fictícia escrita de fãs para fãs, ou seja, as chamadas fanfictions. A fanfic não deve ser considerada como algo irrelevante. Não é porque é feita a pensar em artistas que deve ser desconsiderada. Há pessoas que descobriram o seu caminho profissional a escrever fanfics. Muitas seguiram letras, outras seguiram o sonho de reescrever as suas fanfics e lançarem-nas. E conseguiram-na. Obviamente que as fanfics necessitam de uma adaptação. Não vão escrever que a personagem X é o nome do autor ou cantor A ou B. Elas necessitam de ser adaptadas para uma obra original. Vale lembrar também que o mercado editorial tem grande interesse nas fanfics. Muitas editoras procuram histórias gratuitas em sites como o Wattpad. Hoje em dia não são os autores a procurarem editoras.
São as editoras a procurarem os autores e nada melhor do que estas plataformas. Um autor com leitores é muito importante para uma editora e não importa que a história seja gratuita para o público, há leitores que compram livros do autor ou da autora X que conheceram na plataforma Y. E há estes dois tipos de preconceito com a literatura produzida desta forma. Ou é o preconceito entre fic writers, que a Gabriela falou, que isso eu não me pronuncio porque não é a área, entre aspas, que eu domino, e o preconceito de quem conhece e respeita, mas vê como amador, ou seja, os autores publicados que não começaram nas fanfics. As pessoas só são consideradas escritoras se já publicaram algum livro físico, porque se tiverem obras de forma online, o preconceito surge. Livros postados na Amazon, como e-book, não são vistos como sendo de autores publicados, não são vistos como sendo obras literárias de valor. Eu vou falar uma coisa bastante polémica, mas alguns autores publicados, que têm livros físicos, conseguem ter uma maior ligação com o leitor e têm uma maior facilidade em falar com os mesmos, porque vieram das fanfics. Eles começaram a ter uma ligação com o leitor que lia as histórias deles na internet. Eles começaram cedo a cativar o leitor e muito provavelmente, que na verdade é real, não é uma probabilidade, vão conseguir captar muitos mais ao lançarem os seus livros físicos. A opinião dos leitores é feita em tempo real e isso não deve ser desperdiçado. Um autor que lança um livro demora a receber um feedback. E para o leitor, não importa de onde veio a leitura, de onde é absorvida, ela é importante. Ela é empleada. E para o autor é o desenvolvimento da criatividade. A fanfic não é uma cópia de uma obra. Ela é o libertar de uma criatividade escrita por outro alguém. A fanfic não é feita por alguém incapaz de originalidade. Pelo contrário, quem escreve fanfic é alguém original. Claro que há exceções. Temos autores de fanfics que fazem as chamadas adaptações. Mas há muito fic writer incrível. Mas assim como temos livros físicos maus, também temos fanfics más. A fanfic muitas vezes começa com o autor a pensar: esta personagem deveria ter feito isto em vez daquilo, ou o evento B podia não ter acontecido. E é este tipo de perguntas que faz os fic writers começarem a escrever. E isso é ótimo para o desenvolvimento da escrita. E para terminar este meu pensamento, digo-vos que a minha primeira história, a história de uma adolescente, é inicialmente uma fanfic. Sim, espantem-se. Ou melhor, alguns de vocês espantem-se. A minha primeira história foi com personagens de High School Musical. E claro, também é pública a fanfic A Procura da Sobrevivência, escrita em 2010, que entretanto reescrevi para personagens originais. Então sim, eu sou autopublicada, lancei 2 livros em formato físico e no entanto escrevi 2 fanfics e outras até que nunca publiquei. Já escrevi fanfic sobre o Só, aos Jogos Mortais no Brasil, também escrevi de Eu Sou o Número 4, que teve adaptação para o cinema, e também escrevi uma fanfic sobre o livro de Stephen King chamado O Regresso de Salem's Lot. Então é isto, espantem-se. Eu comecei nas fanfics e não deixo de ser autora publicada. Termino por aqui, passo novamente ao Filipe que vai finalizar. Peço desculpa pela minha voz, talvez esteja um bocadinho rouca. Da minha parte, até breve. Obrigada por terem ouvido. E parabéns a todos os fic writers. E mais outra coisa muito importante. Escrevam. Não importa o quê, mas escrevam. Escrever é mais importante do que saber escrever. Não liguem aos críticos. Eles sempre existirão. Tchau. E é isso aí, Diana. Muito obrigado por essas maravilhosas e belas palavras. Gostaria de agradecer a todos que tenham ouvido este podcast, que é de extrema importância. E lembre-se sempre, meus caros e minhas caras escritores e escritoras, toda história é sempre válida, toda história é sempre considerada importante. Não importa se ela é uma fanfic. Sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, dê uma força no Ko-fi. Caso queiram também mandar obras para nós, fiquem totalmente à vontade. E mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado a Diana e muito obrigado a Gabriela. E é isso aí. Até a próxima.